Olá, tudo bem? Que bom você estar aqui conosco mais uma vez, meu amigo e minha amiga. Estamos reiniciando nossa série de vídeos sobre o autoconhecimento. Conhecer a ti mesmo. A saúde mental é a chave da felicidade e um dos elementos da saúde mental é o autoconhecimento. Se você conhece a você mesma, você terá certamente menos sofrimento e as suas relações interpessoais serão bem melhor, seja no trabalho, na escola, no lar ou em qualquer outro local. E se você está só, com seu autoconhecimento também pode amenizar muitos transtornos que lhe trazem sofrimento. Meu nome é Agilson Gualberto, eu sou diretor do Instituto Renovo. E eu gostaria de, mais no final desse vídeo, falar sobre o Instituto Renovo. Estivemos aqui falando sobre os temperamentos, os 4 temperamentos. Quem assistiu os vídeos anteriores, com certeza, deve ter visto alguma coisa ali que ele achou interessante. Sanguíneo, colérico, melancólico e fleumático. Hoje, nós vamos mostrar uma outra abordagem, uma outra visão, de um outro ângulo sobre o ser humano. Porque o ser humano não é apenas temperamento. O ser humano é muito complexo. São muitos pontos e detalhes que faz alguém ser individual. Se você é único, se não tem ninguém igual a você, então não pode limitar o ser humano apenas em poucos conhecimentos de si, pouca ciência de si. É muito vasto. Então nós gostaríamos agora apresentar uma outra visão do ser humano, que unindo-se ao temperamento também vai desenvolvendo a sua personalidade e, por outro lado, determinando também os seus objetivos. Porque as nossas metas e os nossos objetivos nascem daquilo do que nós somos. Então, por isso que cada um procura caminhos e objetivos diferentes na vida, até mesmo profissional. Então, vamos falar sobre outro fator do ser humano. A mente humana, eu costumo dividi-la em 5 fatores importantes que dá o tom da sua personalidade, unindo-se com seus temperamentos, o qual nós já falamos em vídeos passados. Quando uma criança nasce, ela é uma folha em branco, não tem nada escrito ainda, ela não tem nenhuma informação. O próprio universo e a si mesmo é totalmente desconhecido. A criança não tem aquela visão das 3 dimensões do universo, que é tempo, espaço e substância. Ele, como uma substância que está no espaço, ele também não tem um autoconhecimento para saber exatamente o que é ele e quem é ele. Mesmo as suas necessidades fisiológicas e as psicológicas, com o tempo ele precisa descobri-las. E logo, mais na frente, eu vou falar dessas necessidades fisiológicas e psicológicas que são um cunho para o seu comportamento, para o seu se mover. Mas vamos falar agora sobre os fatores que são adquiridos, não aquilo que é nato. A partir do momento que você nasce, que você chega a este mundo como uma folha em branco. Esses 5 fatores que eu vou apresentar, um pode ser positivo, o outro negativo, todos podem ser positivos, todos podem ser negativos, o qual é muito difícil. Pode ter 3 positivos, 2 negativos, pode ter 3 negativos, 2 positivos, é sempre assim. Eu vou explicar o que é o positivo e o negativo, tá? E principalmente a partir do momento que eu for explicando cada um desses fatores. 5 fatores que você desenvolve a partir do momento que você nasce. Você desenvolve o fator intelectual, moral, espiritual, psicológico e o emocional. São 5 fatores. Quando você conversar com alguém, você pode prestar atenção que de uma forma até inconsciente você está analisando esses fatores. Mas é muito bom quando você toma consciência. Aí fica mais fácil de você analisar esses fatores que tem a ver com a mente humana. A mente, quando nós nascemos, o homem quando nasce, nós nascemos, a nossa mente, uma folha em branco, como eu disse. E agora todos esses fatores, eles são desenvolvidos na pessoa. Desenvolvidos. Por exemplo, intelectual. Você quando nasce, nós quando nascemos, nós não temos noção, nenhum tipo de conhecimento. Nós não temos a visão geográfica, histórica, matemáticos. Nós não sabemos nem falar.
E na medida do tempo que a nossa mente intelectual, e quando eu falo mente intelectual, não quer dizer que o homem tem uma mente intelectual, uma mente espiritual, uma mente psicológica, uma mente emocional. É uma mente só. Porém, ela está garanhando e adquirindo e se formando através desses 5 fatores que, por incrível que pareça, cada um deles é muito diferente dos outros. São diferentes, esses 5 fatores. Por exemplo, o que é uma pessoa que você olha para ele e você percebe que ele é uma pessoa, digamos, no seu aspecto de conhecimentos gerais, positiva? É quando ele tem uma boa visão. Ele tem uma visão boa de geografia, história, matemática, química, física. E, geralmente, quando você conversa com alguém que ele mostra um diploma do ensino médio ou um curso superior, você começa a pensar que ele seja até um intelectual e tem um bom conhecimento de questões gerais. Mas o diploma não significa isso. Existem os autodidatas, pessoas que conseguem adquirir conhecimentos sem mesmo irem à escola. Então a formação intelectual positiva não significa terminantemente que tem que ter um diploma. Mas na medida que você conversar com ele, que você vai ver que ele é uma pessoa que tem bons conhecimentos em matéria, conhecimentos gerais. Então esse, digamos que é positivo. E quando ele não tem, ele acaba sendo negativo. Mas espera aí, esse não é o ponto. Vamos falar também sobre o outro fator, o fator moral. Aliás, vou deixar o fator moral para o final. Vamos falar agora do fator espiritual. Todo ser humano tem suas crenças. O que são crenças? Você acredita em algo que contraria as leis naturais. Nós cristãos acreditamos que Deus fez o mundo em 7 dias. Acreditamos que o mar vermelho se abriu. Caíram 10 pragas no Egito. Jesus fez água virar vinho. É quando você tem uma crença que contraria as leis naturais. Quando ela é positiva, e isso é uma coisa até meio assim controversa, porque isso varia de religião, que cada religião acredita que a sua crença é positiva, não interessa se ele é da Umbanda, da Quimbanda, se ele é cristão, se ele é muçulmano, se ele é do Shintoísmo, se ele é do Taoísmo, do Brahmaísmo, não interessa. Todo ser humano tem uma natureza espiritual, que é uma crença em coisas que contraria a natureza. Mas você me pergunta, então como é que fica o negativo? É quando essas ideias você percebe que muitas coisas são superstições. E já é uma mente cuja espiritualidade está mais na superstição. Então nós dizemos que é uma espiritualidade mais negativa do que positiva. Mas isso aí é relativo, é subjetivo e cada um analisa por si, tá? O positivo e o negativo disso aí. Então nós mostramos a questão intelectual e a questão espiritual. Vamos falar uma outra questão, a questão psicológica. Todo ser humano tem um trauma, tem um complexo, tem suas fobias, os seus transtornos. E essas questões, elas podem ser também positiva e negativa. Você pode encontrar uma pessoa que não tem nenhum trauma, nenhum complexo, nenhum tipo de fobia, nenhum transtorno mental. É uma pessoa psicologicamente saudável. E quando, por outro lado, ele apresenta isso, podemos dizer que ele tem uma mente psicologicamente negativa. E é interessante o que eu falei no início, que uma pessoa pode ser inteligente, culto, ter conhecimentos gerais, e a espiritualidade dele ser uma superstição. Mas pode acontecer também que psicologicamente ele seja saudável. Pode ser que a pessoa não seja psicologicamente saudável, seja traumas, complexos, fobias, mas é uma pessoa intelectualmente inteligente, tem bons conhecimentos gerais. E às vezes nem tem espiritualidade, ou pode ser que tenha espiritualidade. É bom lembrar que esses fatores, você pode ter um, não ter outro, ter todos, não ter nenhum, isso é relativo. É aí que está o segredo de analisar uma pessoa. E o outro fator, o fator moral. A moralidade é interessante, que do meu ponto de vista é o centro da pessoa. Os valores morais. Você preza pela honestidade, falar sempre a verdade, ser leal, ser fiel. Isso aí são os valores morais, é o caráter da pessoa. É interessante que a pessoa ela pode ter um ótimo caráter e não ter bons conhecimentos gerais. Intelectualmente pode ser uma pessoa para baixa e ter um ótimo caráter. A pessoa pode ter um bom caráter e não ter traumas nem complexos. E pode ser o contrário. A pessoa pode ter um ruim caráter, um caráter ruim, não ter um bom caráter, ter um caráter ruim. E psicologicamente ele tanto pode ter traumas quando pode não ter traumas. Então observa que essa separação, eu estou dando um número. E o outro fator é o fator emocional. Com que a pessoa se alegra e se emociona, digamos assim, nos objetos ou coisas que ela vê. Tem pessoas que quando vê um futebol se alegram, vê uma novela se alegra.
Fatores emocionais também são fatores que determinam e ajudam na formação da personalidade da pessoa. Então você viu 5 fatores. Fatores intelectual, moral, espiritual, psicológico e emocional. 5 fatores. Olha eles separadamente quando você conversar com uma pessoa. Não confunda. Talvez uma pessoa ela tenha bons conhecimentos gerais e você fala que ele tem um bom caráter. Ele é uma pessoa honesta, sincera. Não tem nada a ver. Às vezes a pessoa psicologicamente é saudável e você fala assim que ele é uma pessoa culta, simplesmente porque ele não aparece nenhum trauma, nenhum complexo, fala de forma desembaraçada e você pensa que ele é até uma boa pessoa no sentido moral. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. São 5 fatores separados que é bom você tomar esse conhecimento dos outros e principalmente de você também. Pois bem, meu nome é Agilson Roberto, eu sou diretor do Instituto Renovo. Grava aí, Instituto Renovo da Mente.com.br, tá? www.institutorenovodamente.com.br. Tudo bem?